Bom, gente, então, em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês. Vamos aí mudar o assunto, né? Não vamos substituir, que esse é um assunto que a Paula domina muito bem. É um assunto bastante interessante sobre a prostituição em São Paulo. Como a gente viu naquela caminhada sobre Santiago, a prostituição sempre existiu, desde o começo da história. Uma cidade, São Paulo é uma cidade, sempre foi um entroncamento comercial. Aqui está por 70 quilômetros do Porto, não estava longe também do governo geral, Rio de Janeiro, saída para os Minas, Goiás, região dos garimpos. Então, sempre foi um ponto estratégico. Muitos tropeiros, muitos viajantes, e isso, né, viajantes, homens sozinhos, solitários, atrai a prostituição. Então, a prostituição sempre existiu em São Paulo. Santo Léo diz que nunca tinha visto tanta prostituição, que a cidade era vazia de noite, ali a Rua das Casinhas, ali perto do pátio do colégio, mas que à noite era uma multidão de prostitutas. O Alíbero Badaró também já foi, quando ela era uma rua estreitinha, era também zona de prostituição. A diferença que a Paula abordou é deles terem confinado, né? Fazer um confinamento da prostituição. Isso que é o diferente. E aí entra naquela questão de pioneirismo, quer dizer, eu vou falar do livro. Esse não coloquei no livro, mas pode figurar numa segunda edição, essa questão de pioneirismo. Então, o que aconteceu? Ali foi uma zona de meretrício. Até então, não era uma coisa organizada. As pessoas foram se juntando ali. E ali, então, elas passavam por exame médico, tinha uma vigilância e tudo mais. Estava confinamento, era uma zona de meretrício. Então, ela aborda muito bem esse assunto, que vai ficar para uma próxima vez. O cara me pediu para falar sobre o livro. Então, esse livro é até, eu conto no início do livro, até agradecendo a caminhada noturna. Porque a caminhada noturna, todos esses anos, ela proporcionou a oportunidade de ter que estudar. Ter que estudar muito São Paulo, porque cada quinta-feira é um tema diferente. E aí era a caminhada da Câmara Municipal, era o Arquibacana, que tinha o Arquitur, e a caminhada noturna. Eu cito os três aqui, e o Carlos conta no livro, que tem uma introdução, o Carlos contando a história da caminhada noturna. Isso me propiciou a oportunidade de conhecer muito São Paulo para apresentar, e fugir, então, daquele, vamos dizer, daquele roteiro padrão da cidade, né? Aquele roteiro básico, que toda cidade tem, seja do Brasil, da Europa, aquele roteiro básico. E aí teve que escarafunchar a cidade para ter assunto, né? E a pessoa falava, você precisa escrever um livro, né? Escreva um livro contando essas histórias. Como? Então, que é tão vasto o assunto, então resolvi fazer o seguinte, comecei a achar bastante informações de quando as coisas começaram em São Paulo. Então, por isso que o título do livro é Quando Começou em São Paulo, uma pergunta, 450 respostas pelo guia de turismo Laércio Cardoso de Carvalho. Sei que muitos de vocês que estão nos assistindo, o Fioravante, obrigado, o Fioravante postando capa. Sei que muitos de vocês já compraram o livro, já devem ter livro, depois, no fim, se alguém quiser fazer algum comentário, esteja à vontade, né? E aí, então, a gente resolveu, como vamos pôr isso daqui? Então, a ideia era ser tipo um dicionário, uma linguagem bastante simples, tipo de almanaque. Você sabia que, aquele famoso, você sabia que, né? Coisa de almanaque. Mas, ao mesmo tempo, o Zé Augusto também. Zé Augusto até vendeu bastante quando era aluno lá na Rotec, né? E você aí, uma coisa simples, mas uma pesquisa para valer. Me deu bastante trabalho, digo para vocês. Primeiro porque aqui a gente... o negócio de simplificar, e quem é guia, a gente já deu até palestra sobre esse assunto, quem é guia e tenta montar alguma coisa fica meio perdido, porque o pessoal com a história de simplificar e vão cortar as coisas, e acaba cortando quem não deveria cortar. Então, você acha uma série de informações que ficam... todas estão certas, ao mesmo tempo todas estão erradas. Então, você pesquisa, joga na internet, está lá, Catedral de São Paulo. Para dar um exemplo, de 1954, de 2002, de 1913, qual que está certo, qual que está errada? Todas estão certas, todas estão erradas. Falta uma palavra. Né? 1913 é quando começa a construção, 12 é o projeto da catedral, inaugurada parcialmente em 54, com as torres em 67.
fecha em 99 e vai ser reaberto em 2002. Então, olha quantas datas. E falta uma palavra que vai dar a solução. A mesma coisa vocês vão ver na questão dos cemitérios. Alguns já devem ter ficado assim, nossa, você vai, o cemitério da Consolação, o primeiro cemitério de São Paulo, 1858. Aí você vai no cemitério dos Aflitos e está lá dizendo que o cemitério foi o primeiro cemitério público, em 1775. Gente, 1775, o outro 1858. É muita diferença. Mas é que falta uma palavra. Ele era um cemitério público, ou seja, era aberto a todos, indigentes, enforcados, escravos. Porque as outras pessoas que não estavam nessas categorias, elas eram enterradas, faziam parte de irmandades, eram enterradas dentro de um cemitério, do cemitério que era dentro da igreja. Então, esse vai ser um cemitério público. E o da Consolação, público municipal. Aí que falta uma palavra, que vai dar a questão, vai definir. Um foi o primeiro, público, porque era aberto para todos, não era de uma irmandade, mas não era pertencente ao município. A mesma coisa, vocês vão ver quem tem o livro, vê, por exemplo, Jardim da Infância. O Jardim da Infância e tal, o primeiro, atrás do Caetano de Campos, o prédio construído pelo Ramos de Azevedo. Mas ele foi o primeiro público, né? Pertenceu ao governo. Mas o primeiro Jardim da Infância foi no Mackenzie, só que o Mackenzie era particular. Então, aí falta alguma palavra que vai dar sentido à coisa. Então, isso que eu digo, deu bastante trabalho. Então, aí, primeiro, juntar essas informações. E agora? Como fazer? O objetivo é ser um livro de consulta, não é um livro, uma tese, não é nada disso. É um livro de consulta. Então, vamos fazer o quê? Vamos agrupar por categorias. Então, estão lá as categorias em ordem alfabética: aviação, bancos, cemitérios, comércio, comunicação, dentro da comunicação, jornais, rádio, telefone, TV, cronologia administrativa, cultura, diversões, edificações, ensino superior, escolas e cursos profissionalizantes, esportes, também em ordem alfabética, automobilismo, diversos e futebol, indústrias, justiça, população e associações, religião e espiritualidade, representações da cidade, saúde pública, segurança pública, serviços públicos, transportes, rodoviário e sobre trilhos. Essas são as categorias. E são as seções. E aí também as informações vão estar numeradas, para ver se tem as 458, e também em ordem alfabética. O que é interessante para a gente que gosta de São Paulo, a gente vai ver que aí me chamou também a atenção, e aí eu comecei a destacar os pioneirismos de São Paulo. E a gente vai ver em quantos assuntos São Paulo foi pioneira. Pioneirismo nacional, e pioneirismo sul-americano, e até pioneirismo mundial. Nossa, pioneirismo mundial? O que foi um pioneirismo mundial? Foi a Delegacia da Mulher. Porque existia outros tipos, tipo uma seção, sei lá, em outros países, mas assim, com poder de polícia. E foi o governador Franco Montoro que teve que bater muito nesse assunto, porque os delegados, que eram chamados cardeais da polícia, que eram aqueles principais do DEIC, meia dúzia, que comandava, não queriam de jeito nenhum que tivesse um poder de polícia. Tipo uma serviço social. As mulheres iam lá reclamar tal, mas não com poder de prender, como uma delegacia. E o Franco Montoro, então, vai bater firme nessa tecla, e, como diz o número 388, quem está aí com o livrinho na mão, vai parecer aqueles cultos, aquela coisa, número 387. Vai ler Delegacia da Mulher. Em 6 de agosto de 1985, é inaugurada em São Paulo a primeira delegacia de polícia de defesa da mulher. Pioneira no mundo. Dessa forma, foi criada no governo Franco Montoro pelo decreto número 23.769/85. Na época, vários delegados de polícia se manifestaram contra a criação dessa delegacia. O decreto estabeleceu a competência dessa delegacia especializada para investigar, apurar, entre outros, os delitos de lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, atentado violento ao pudor, adultério.
e com o poder de polícia, poder de prender. E, claro, para garantir tudo isso, vai nomear uma delegada. Então, nós vamos ter a primeira delegada dessa delegacia. Não foi a primeira mulher delegada, foi a delegada dessa delegacia, Osmari Correia, que o nosso amigo Nivaldo está tentando acertar para que ela, numa caminhada, ela venha falar dessa experiência aí, né? Que foi ser a primeira delegada da Delegacia da Mulher. Então, nós temos aqui pioneirismo nacional, pioneirismo sul-americano e pioneirismo mundial, né? Outra coisa, um exemplo de pioneirismo sul-americano, todo mundo falou bastante esses dias, dia 18 de setembro, foi a inauguração da TV Tupi. Na época, Canal 3, só em 1960, que ela vai ser o Canal 4, e ela, então, vai ser a pioneira na América do Sul. Era para ser, essa é uma coisa que também confusa, que às vezes tem algumas falhas, né? Era para ser a pioneira da América Latina. Estava tudo certo. Vocês veem faixas dos caminhões com faixas salve. Que, claro, era um grande marqueteiro, o Assis Chateaubriand, e ele, como tinha os jornais, ele ia divulgando. Vai estar chegando, foi comprado, isso e aquilo. E aí eles vão buscar no Porto de Santos umas carretas, vão buscar todo o equipamento que ele já tinha comprado e com umas faixas. E antes de ir para o Sumaré, onde ia ser instalado, claro que passou por todo o centro da cidade para mostrar os equipamentos que já estavam indo lá para o Sumaré. Então, nessas faixas está escrito pioneira na América Latina. E o que aconteceu? Poucos dias antes, no México inaugura a TV, dia 31 de agosto, e aqui 18 de setembro. E aí caímos, então, para pioneirismo sul-americano e não pioneirismo latino, né? Da América Latina, porque o México faz parte da América Latina. Bom, aí a gente tem vários pioneirismos, alguns bastante interessantes também. E outra coisa também que eu achei interessante, que à medida que eu fui encontrando, não vai ter tudo, porque não é fácil encontrar. Não é fácil. Hoje talvez seja um pouco até mais fácil, mas o livro foi editado em 2012. Era difícil você conseguir algumas informações ainda na época, principalmente na área de segurança pública, essas coisas assim. Tinha muita coisa que eu gostaria de ter colocado, mas não consegui as informações. Sou franco para dizer para vocês. Gostaria de ter colocado algumas coisas que eu tinha em mente, eu fui em busca e não encontrei a resposta. E aí, então, o que eu achei interessante, e sempre que eu achava participação, eu destaquei o início da participação feminina, que é também bem interessante. Então, mulheres aí podem comprar o nosso livro, que ainda não tem, porque vai gostar, que sempre que foi possível, a gente colocou o início da participação feminina, né, na história. A gente vai ver, por exemplo, que um reduto bastante refratário à participação feminina foi a Faculdade de Direito, né? Então, a gente vai ter a assinatura de 11 de agosto de 1827, por isso o Dia do Estudante, e o início das aulas 1º de março de 1828. Só 70 anos depois, 1898, que vai entrar a primeira mulher na Faculdade de Direito, né? Então, está lá no ensino superior. Então, foi a primeira aula, 1º de março de 28, e a primeira mulher entra em 1898, Maria Augusta Saraiva, que se formou em 1902. E aí, quem passa pelo Bexiga tem um grupo escolar, Maria Augusta Saraiva, e quem passa também ali na região da Barão de Limeira, lá no final, também tem acho que é uma ETEC, alguma coisa assim, Maria Augusta Saraiva. Será que é a mesma? Sim, porque ela foi brilhante, ela ganhou uma bolsa, um presente para a Europa, chegou a participar de júri, tanto que esse foi posterior, então não vai estar no livro, foi colocado lá no belo Palácio da Justiça, no meio, naqueles pulsos, todos os grandes juristas que atuaram ali no Tribunal do Júri, não tinha nenhuma mulher. E agora tem, depois que o livro foi feito, então a Maria Augusta Saraiva, que ela atuou, inclusive, no Tribunal do Júri. Mas depois ela se encantou mais com
com a pedagogia, com o ensino. E aí, olha que coisa interessante, ela, advogada, formada, atuando no tribunal do júri, ela vai fazer escola normal no Caetano de Campos e vai ser professora, porque ela queria abrir uma escola. E aí falou, não, a senhora não pode dar aula se a senhora não é professora. Ah, é? Então vou estudar. Aí ela, advogada, brilhante, ela foi fazer o curso normal para poder ser professora e dar aula, então, na escola que ela queria montar. Então, aí ela consta aqui no livro, lógico. A gente vai ver que, por exemplo, aqui consta, por exemplo, já a Faculdade de Medicina já foi um pouquinho diferente. Na Faculdade de Medicina, já logo na primeira turma, 1912, aí a gente já tem duas mulheres fazendo parte da Faculdade de Medicina. 1918 foi a formatura, 28 alunos se formaram e tinham as duas primeiras mulheres a receber diplomas de médicas. Tá? O seu número 225, quem está com o livro. Ela é Odete Nora e Délia Ferraz, que se casaram com os colegas de turma e passaram a assinar Odete Nora de Azevedo Antunes e Délia Ferraz Fávero. A gente vê também em outros casos que as mulheres foram tomando participação, e nós temos algumas pioneiras também, por exemplo, na questão da aviação. Na aviação, nós temos, por exemplo, duas mulheres, diferença de um dia de brevet, que foram as primeiras sul-americanas a terem brevet. No dia 8 de abril de 1922, Teresa de Marzo, era filha de imigrantes italianos, recebeu o brevet número 76 da Federação Aeronáutica Internacional na França. Mas ela não continuou na carreira. Casou-se com seu instrutor, com o instrutor de voo, que era Fritz Hoyles, e ele não deixou ela voar. Dizem as boas línguas, como se falava, que ela acho que era melhor do que ele, a aluna que superou o professor. Então, meio ciúmes dela, e não só ciúmes, porque ela também era bem decidida, né? A família não queria, ela ia a pé para a escola, era uma pessoa bastante decidida, e, infelizmente, é pouco conhecida. Isso a gente vai ver também interessados em escrever livros, teses. Nós temos muita gente importante, totalmente desconhecida, e fizeram grandes coisas. Essa mulher simplesmente desapareceu, e ela foi a primeira sul-americana a ser brevetada. E ela chegou, inclusive, a também ter uma escola de aviação com o marido. Mas aí vai no dia seguinte, 9 de abril de 22, a Nésia Pinheiro, nascida em Itapetininga, nasceu em 1902, morreu em 1999, ela vai recebeu o brevet 76, brevet internacional, e ela 77. Só que essa daí, ela viveu bastante e sempre como piloto, teve presa, inclusive, na Revolução de 32, né? Então, ela foi uma independente, que também as mulheres foram participar independente de casarem ou não, de ser atividade exclusivamente masculina, não. E aí vocês vão ver que, aos poucos, as mulheres foram entrando em vários segmentos que eram totalmente masculinos, né? Se alguém não visitou ainda aquele lindo prédio, bom, agora não dá para visitar, que está fechado pela pandemia, o Banco de São Paulo, não confundir com o Banco do Estado, aquele prédio lindíssimo, 15 de novembro 347, quando você faz a visita monitorada lá, a gente visita o prédio, lindíssimo e tal, e ela conta que eles tiveram que adaptar banheiros para as mulheres, quando as mulheres começaram a trabalhar, porque de início não tinha banheiro feminino. As clientes não iam também ao banco e nem iam ao banheiro. Até hoje é difícil ir ao banheiro do banco, né? Ou até meio impossível. Então, quando começaram, tiveram que adaptar os banheiros. Ela mostra o banheiro para a gente, foi adaptado, porque as mulheres não trabalhavam assim, em repartições públicas, em espaços também comerciais desse tipo. Então, tiveram que adaptar. Então, não tinha banheiro masculino. Mas é interessante que alguns segmentos, por exemplo, como a aviação, logo no início da aviação, a gente tem aí duas mulheres participando com tudo. Pouco mais à frente, nós vamos ter também a Ada Rogato, que foi primeira paraquedista, voava com planador, isso era águia solitária, sobrevoou os Andes, tal. Também uma carreira brilhante também, bastante
interessante também. Logo de início, assim, as mulheres, em alguns segmentos, elas estavam ali, de início, junto com os homens também, né? Aí, falando agora, outro segmento também que foi uma coisa interessante, que é na questão da segurança pública, quem for lá na segurança pública, o Jânio Quadros, eles tinham uns lances assim, tipo lucidez da maluqueza, assim, e ele, então, se inspirava muito em Londres, essas coisas assim, colocou ônibus de 2 andares e tal, e o Jânio, então, quando foi governador, nos anos 50, ele vai criar um corpo policial totalmente feminino. Então, mas as mulheres têm participação na polícia, em todos os batalhões. O único que não tem, por enquanto, é a rota. Mas a diferença, esse é o número 397, quem está com o livro, no dia 12 de maio de 1955, o Jânio Quadros, dentro da Guarda Civil, ele vai criar, que não era essa Guarda Civil metropolitana que a gente conhece, era uma outra Guarda Civil, que foi anexada, fez uma junção com a Força Pública, e surgiu a Polícia Militar. Então, ele vai criar um corpo de policiamento especial feminino. Era uma polícia exclusivamente composta por mulheres, e, inclusive, o comando era de mulheres. Totalmente, de mulher para mulher, tipo isso. De mulher para mulher. Né? Mas para lidar também com menores, crianças abandonadas e tal. E a primeira comandante foi a Hilda Macedo, tá ali também, era assistente da cadeira de criminologia da Escola de Polícia. E em 53, no primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia, a tese que as mulheres eram tão competentes quanto os homens para a realização de trabalhos policiais. Isso foi um pioneirismo na América do Sul, ter uma polícia exclusivamente feminina. Isso é evidente, gente. Quem não sabe que as mulheres gostam de investigar a vida dos maridos, dos namorados, né? Ver as contas, ver as ligações, com certeza estão capacitadas para fazer um belo trabalho de investigação, né? Então, ela percebeu isso daí, brincadeira, e aí então ela vai, e o Jânio então adotou, ela tinha um uniforme, um tailleur, né? Porque sabe, era uma saia, mas assim, um sapato diferenciado, então, e era um corpo exclusivamente feminino. Isso foi um pioneirismo de São Paulo. Então, assim, a gente vai tendo uma série de coisas assim que as mulheres, aos poucos, elas foram entrando, né? E tem coisas que a gente também é interessante, tem coisas que a gente acha assim que sempre existiram, né? Porque principalmente os mais jovens que já nascem, tem metrô, tem celular, tem internet, e acha que o mundo foi sempre assim. Os que são jovens há mais tempo, lembro que nem sempre foi assim. Que tinha o bip, que tinha o pager, que já era uma modernidade, né? Que tinha o orelhão, que tinha a ficha. E aí, mas tem coisa que a gente acha que sempre existiu. Por exemplo, a Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária é de 48. Foi o Ademar de Barros que criou o Grupo Especial de Polícia Rodoviária. 70 homens, 60 homens. E também isso em 48. 58, ou seja, 50 anos depois, ou seja, em 98, foram incorporadas 40 mulheres para fazerem parte do policiamento da polícia, no batalhão das polícias rodoviárias, né? Outra coisa também interessante dentro desse assunto de segurança, é o número 400, que a gente está acostumado aí com, desde 84, com o Águia Uno, né? A polícia militar com um helicóptero, o Águia Uno e hoje a Águia. Mas a gente tem que pensar que o negócio é muito mais antigo do que a gente pensa, né? Que já existia. Inclusive, foi o Edu Chaves que falou que a gente tinha que ter um policiamento aéreo. Então, a Polícia Militar, na época, a Força Pública, ela tinha realmente um corpo de uma aviação. Isso foi em 1913, é o número 381, quem está com o livro. No dia 17 de dezembro, foi criada a Escola de Aviação, na estrada do Guapira. Ficou a cara do Eduardo Chaves, Eduardo Pacheco Chaves e Edu Chaves.
E aí, então, em 1920, ela foi transferida para o Campo de Marte, e ele, então, conseguiu convencer o governador Jorge Tibiriçá que a Força Pública precisava de aviões para patrulhamento. E o que aconteceu com o que aconteceu com esses aviões? Como São Paulo foi contra a ditadura Vargas e utilizou esses aviões foram confiscados, foram levados para o Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, e o Campo de Marte foi confiscado e passou a fazer parte da União. É uma briga mais antiga, que ele deve voltar para São Paulo, porque ele fazia parte de São Paulo, e São Paulo perdeu, foi confiscado em função da Revolução de 32. Mas tem uma ideia que muitas coisas a gente pensa que são modernizadas, mas, claro, foi aperfeiçoado, era um avião, não é um helicóptero, né? Mas já tinha essa ideia de usar a aviação como patrulhamento, né? Outras coisas que a gente vê aí, nossa, e acha, já que é antigo, mas, por exemplo, na sequência aí a gente tem a banda da Polícia Militar, né? Hoje, na verdade, eles têm vários corpos musicais. Tem a banda sinfônica, que é aquela que tipo uma orquestra, tem todos os instrumentos. Tem a banda militar, para tocar dobrados, essas coisas assim. Tem o quarteto de cordas, tem questão de jazz band, mas ela é muito antiga, quase tão antiga quanto a própria Força Pública. É o número 382, no dia 7 de abril de 1857, é criado o Corpo Musical. 17 componentes e um sargento maestro. A função, levar entretenimento aos soldados aquartelados. Com o passar do tempo, ela passou a entreter também a comunidade paulistana. E a gente sabe, quem já estudou e vai lá no Jardim da Luz, aquele belo coreto projetado pelo Maximilian Hell, que projetou a Catedral de São Paulo, aquele coreto em ferro, lindíssimo, havia apresentação da banda da Força Pública. E a cidade que não tinha lá tantos entretenimentos como tem hoje, as pessoas iam lá, com toda a elegância, para ouvir a banda da Força Pública. Então, é uma coisa interessante que é para ver que ela existe há bastante tempo, né? Outra coisa aqui também que, claro, tem as coisas curiosas assim, aquelas que a gente já falou várias vezes encaminhadas, né? Por exemplo, a questão graças, por exemplo, à dona Veridiana Prado, nós tivemos a primeira praça pública de esportes, que é o número 293. Se você pensar em qualquer esporte, a primeira praça pública foi o velódromo da dona Veridiana Prado, né? Que não era qualquer coisa assim, simplesmente foi contratado Tomás do Gaudêncio Bezzi, que era o autor do projeto do Museu Paulista, e vai fazer, então, um velódromo, era uma prova, uma raia elíptica, que tem que ser elíptica, né? Com 380 metros de extensão, 8 metros de largura, arquibancada com 70 metros de comprimento. E depois, então, ela vai ser transformada no primeiro estádio de futebol. Então, aqui, para quem gosta de esportes, a gente tem bastante informações aqui dos campeonatos, né? Aquelas coisas curiosas, que não vai mudar a vida de ninguém, o que a gente vai dizer. Esse livro não vai mudar a sua vida, não vai tornar você mais rico, não vai tornar você viver melhor com a sua companheira, o seu companheiro, mas vai proporcionar de uma forma divertida a oportunidade de conhecer mais São Paulo, né? Esse é o objetivo. Não vai, eu li esse livro, a minha vida mudou totalmente. Eu passei a ver o mundo de outra forma. Não tem nada disso aqui. Uma coisa, não vai mudar a sua vida saber que a primeira partida aconteceu entre o Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista, aí quem torce para futebol, é o número 296, aconteceu o primeiro Campeonato Paulista em 1902. 1902, gente, olha aí. 118 anos. Eram só 5 clubes. Mackenzie, sim, Mackenzie, porque tinha a Associação Atlética Mackenzie. O Esporte Clube Germânia. Qual é o Germânia? É o Pinheiros, que teve que mudar de nome na guerra. Clube Atlético Paulistano, continua lá. São Paulo Atlético Clube e o Internacional. Era a elite que jogava, e quando começou a popularizar, aí eles falando, isso aqui não é mais para nós, e saíram do futebol, né? Continua aí como clubes, né? O clube de atletismo, como o Pinheiros, tal, Paulistano. E aí vamos ter a primeira partida, aconteceu no dia 3 de maio,
primeiro vencedor, o primeiro jogador a marcar um gol. Então, são coisas assim, para quem gosta, vai se divertir e saber. Quem foi, quando aconteceu a primeira São Silvestre, quem foi o vencedor, quando ela começou a ser internacional, ela começa em 25. 20 anos depois, é o seu número 282. Em 1945, começa a participação de atletas internacionais. E as mulheres? As mulheres só vão entrar, ela começou em 25, 50 anos depois. Só as mulheres vão começar a participar da São Silvestre em 1975. E a primeira vencedora foi uma estrangeira. A primeira vencedora vai ser 20 anos depois, em 95, Carmen de Oliveira vai ser a primeira a vencer essa prova, né? Claro, no fim, a gente tem algumas fontes de pesquisa, e uma delas é o Guia dos Curiosos, né? Que é um mercado que muita gente... É um mercado interessante, muita gente gosta, né? Fórmula 1, que está aí, vai, não vai e tal. Então, com Fórmula 1, aí vai ter quem foi o primeiro vencedor na Fórmula 1, foi um argentino, Carlos Reutemann, né? O primeiro vencedor brasileiro vai ser o Fittipaldi, já em prova válida. Tem toda a parte cultural também, que é bem interessante, e a gente pensar que a gente fala do teatro municipal, mas já existiram outros teatros, existiram outras óperas. Tanto que ninguém foi ao teatro municipal, aquela inauguração que deu o primeiro congestionamento de São Paulo, para assistir o Hamlet. Aquela peça era de segunda mão, ela já tinha passado em São Paulo, né? Então, a gente vai ter a primeira temporada lírica, Teatro Municipal, vocês lembram? Qual data? 12 de setembro de 1911. E a primeira temporada lírica, 1º de outubro de 1874. É o número 157. No Teatro Provisório, na Rua Boa Vista. A primeira temporada com óperas de Verdi, Bellini e Donizetti. A primeira ópera apresentada em São Paulo foi Átila, de Bellini. Né? Então, para a gente ver. Claro, o Municipal vai ser o primeiro teatro luxuoso, com todo aquele material importado e tal. Mas a gente já em São Paulo se assistia a ópera desde 1874. Nesse assunto de teatro, a gente é um orgulho para São Paulo, a gente vai ver quantos... teatro de arena também foi uma inovação, é um pioneirismo aqui de São Paulo, né? Teatro de arena. É o número 155. E ele começa no Museu de Arte Moderna, ele não começa onde a gente conhece, ali na Teodoro Baiman. Ele começou no Museu de Arte Moderna, no prédio dos Diários Associados. Então, ele vai ser o primeiro no Brasil. Os atores são colocados no centro da sala de espetáculo, não há cenários, os temas são os mais reais. Depois que ele vai para a sede lá na Teodoro Baiman, né? É interessante também, falando de teatro e de Museu de Arte Moderna, a gente vai ver um pioneirismo de São Paulo. Esse, infelizmente, eu só descobri isso bem depois, né? Que o MASP ele vai ser pioneiro, inclusive vai anteceder o Centro Georges Pompidou, porque a ideia da Lina Bobardi também, ainda acho que tem um monte de gente que precisa ser melhor estudada ainda. A Lina Bobardi e Pietro Maria Bardi, a proteção do Assis Chateaubriand, eles falaram, não, o MASP ele não vai ser somente uma coleção de telas. O MASP vai ser um centro cultural. Então, o MASP tinha teatro, tinha cursos, né? Então, o MASP vai ser um centro cultural. Ele vai anteceder o Centro Cultural Georges Pompidou. Só um comentário aí, aproveitando aqui. O livro, claro, ele teria que fazer uma segunda edição, acrescentar várias outras coisas. A dinâmica é o seguinte, eu tenho uma plataforma, fazer aí uma divulgação, porque eu acho que é útil até para os guias, para quem quer saber mais sobre São Paulo e tal. O Tiago Lúcio criou uma plataforma que o objetivo é colocar os interessados em contato com os guias, as pessoas comprarem os passeios através dessa plataforma e tal. Mas, claro, com a pandemia ficou tudo parado. Mas eu escrevi já mais de 30 blogs para ele. Vários assuntos.
vocês podem acessar lá, né? www.gogidia.com.br. E aí também a Denise, da A Vida no Centro, a vida no centro, tudo junto.com.br, convidou para escrever, eu também escrevi já uns 5 blogs sobre São Paulo, né? Sobre o centro de São Paulo. Então, um deles a gente fala exatamente desse prédio dos Diários Associados, que teve muita coisa aconteceu no mesmo prédio ali, né? Então, e ali a gente fala exatamente isso. Foi um pioneirismo do Chateaubriand, da Lina Bobardi, do Pietro Maria Bardi e, consequentemente, Pontos para São Paulo. Isso é um centro cultural, não era só uma coleção de quadros. Tinha vários cursos, tinha várias ideias, era um centro cultural e não apenas uma coleção de quadros. Então, isso é muito interessante, né? Essa participação. Nesse blog aí, a gente conta bastante sobre isso aí, o que tinha nesse prédio. Então, eu recomendo a vocês mais informações, então, a gente tem nesses 2 lugares, avidanocentro.com.br e o Gogidia. Tem mais de 35 textos, né, falando sobre São Paulo. Então, muita coisa a gente vai descobrindo, vai colocando e aparecendo assim. Então, a gente fala exatamente desses assuntos aí, que foi até um pioneirismo, né? Pioneirismo também, falando de arte, a exposição de arte moderna, também, graças ao Titila Matarazzo, então, aí ao Chateaubriand, que cedeu um andar, né? E vai ser a primeira exposição de arte moderna no Brasil, e o primeiro museu dedicado exclusivamente à arte moderna vai ser um museu de arte moderna lá no prédio dos Diários Associados. Então, a gente pode dizer assim, mas o livro é de 12, ele não está desatualizado? Não, porque ele fala quem foi o primeiro. O primeiro vai ser sempre o primeiro, a menos que tenha uma descoberta que fala, não foi realmente o primeiro, tem um outro que foi antes desse e tal. Se ele falasse assim, porque eu pensei, se ele falasse qual é o maior, no dia seguinte, você escreveu hoje, amanhã o maior já não é mais o maior, já tem um outro maior que aquele. O menor, o mais rico, está sempre sendo superado. Mas o primeiro vai ser sempre o primeiro. Então, não tem importância que já tem algum tempo. Pode, claro, uma segunda edição, a gente ter mais informações, complementar mais coisas, ou foram sendo descobertas, né? Mas o primeiro vai ser sempre o primeiro, né? Pensar, por exemplo, que a Bienal, é o número 129, que a primeira Bienal não aconteceu no Ibirapuera. A primeira Bienal aconteceu onde está o MASP, quando não era o MASP também. Ali tinha sido o Trianon, que foi colocado ao chão, era um projeto do Ramos de Azevedo, e aquele espaço estava vago. Então, foi montado, né? O Eduardo Luiz Saia, o Eduardo Nesse de Mello, eles vão fazer um pavilhão para a exposição, a primeira Bienal, que foi de dia 20 de outubro de 1951. A primeira Bienal de São Paulo foi nesse pavilhão na Avenida Paulista, que depois ele foi desmontado aí em 53, porque se ela é Bienal, tinha que ser em 53. Então, ela começa em dezembro de 53, porque tinha que ser em 53, mas para vigorar durante os 54, o quarto centenário de São Paulo. E nessa primeira aí, nessa segunda, né, a primeira no Ibirapuera, a segunda, né, história dela, então nós vamos ter Guernica, Picasso, eles conseguiram trazer Guernica. Então a gente vai ver que é interessante a gente prestar essa homenagem, né, assim, essas pessoas que lutaram muito para São Paulo, colocar São Paulo na vanguarda, tal. E essa Bienal, imagine, de início, participaram 28 países, gente, 1.800 obras. E foi vista por mais de 100 mil pessoas nos nos 66 dias que durou a exposição. Então, vê, a preocupação de expor e inserir São Paulo num mundo cultural, né? E a Academia de Letras, claro, essa que a gente conhece, ela é mais recente, mas é de 1909. Mas, até como Frei Alvaci falou, semana passada, até um dos escreveu, que participou, foi o Frei Galvão. Então, o Morgado de Mateus
que era um governador de São Paulo, e no dia 25 de agosto de 1770, ele vai criar, no Palácio dos Governadores, uma Academia dos Felizes, com o objetivo de melhorar, estimular os talentos artísticos assim da cidade, né? Então, a gente tem algumas coisas assim, por exemplo, essa parte, coisas que a gente precisa até esclarecer, né? Nós vamos ter, por exemplo, essa parte de TV que se falou bastante, mas não se trabalhou muito essa questão de mais antigas, assim, do início da televisão. Por exemplo, o Ibope, né? O Ibope, a gente fala tanto do Ibope e tal, o Ibope é de 13 de maio de 42. Foi implantado por Auricélio Penteado, para o rádio, lógico. Ele era sócio da Rádio Cosmos. E vai ser o primeiro instituto de pesquisa da América Latina, o Ibope. Mais um ponto para São Paulo. E aí a gente também vamos ter mulheres na televisão. Mulher na televisão a gente sabe. Ainda mais falou esses dias aí do aniversário da TV. De início a gente já tinha lá Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, que cantou o hino da TV no dia 18 de setembro de 1950, quando foi o início da televisão. Tinha as atrizes, tal, mas no telejornal. Não, no telejornal não tinha. Era o repórter Esso, eram os outros apresentadores. Então, em 1959, na TV Paulista, Canal 5, que depois, a partir de 65, vai ser a Globo, entrou no ar o telejornal MAP Movetone. Apareceram as primeiras mulheres apresentando um telejornal. Foi a Cacilda Lanussa e a Branca Ribeiro, que acompanhavam o poeta Paulo Bonfim na apresentação desse programa, né? Durou até 1965, quando o Canal 5 deixa de existir, porque entrou a TV Globo no lugar. Então, ela... Para ver, mulher na TV. Não, mulher na TV. Não, aqui é mulher no telejornal. É bem diferente, né? Tinha mulher repórter de rua, que é a irmã do Cassiano Gabos Mendes, 1953, Edith Mendes. Ela vai ser a primeira mulher repórter de rua ao transmitir o Grande Prêmio do Jockey Clube de São Paulo, né? Então, a gente tem algumas coisas assim, para entender um pouquinho, né? Em 54, a gente falou, ele é de 42 de Ibope, a partir de 54 ele começou a medir também a audiência na televisão. E os telefones, né? Os telefones, número 82, em 1884, dia 7 de janeiro, começaram a funcionar 22 telefones em São Paulo, da Companhia Telégrafos Urbanos, na Rua Direita 33, primeiro andar. E o telefone público. A Companhia Telefônica Brasileira, primeiros telefones públicos em São Paulo e Santos. Isso foi em 1934. O telefone na calçada somente em 1971, com 13 cabines circulares de fibra de vidro e acrílico que foram alvo de ações de vandalismo, né? Mas em 72 foram entregues os orelhões e tal. E a gente vai ver hoje certas coisas parecem assim, viraram até coisas interessantes assim, né? Curiosas. Lista telefônica. Essa moçada nem sabe o que é lista telefônica, né? O que é lista telefônica? Páginas amarelas, que era uma grande sacada do Estadão que editava as páginas amarelas. Em 8 de janeiro de 1884, no jornal Província de São Paulo, porque São Paulo era província, não era estado, depois quem mudou de nome para o estado de São Paulo, a primeira lista telefônica de São Paulo continha 22 nomes. A única mulher que constava na lista telefônica, Dona Veridiana Prado, que ela tinha telefone na casa dela, na modesta casa, na rua dela. E uma coisa interessante, né? Sei, dependendo da hora aí, que eu até comentei, e tem um rapaz que escreveu sobre São Paulo, literário e tal, e falou da caminhada noturna, falou do nosso livro, né? Então, a gente vai falar aqui também uma coisa que o pessoal gosta, que chama atenção, é a questão dos regulamentos de cemitério. Então, a gente tem, como cemitério é uma coisa até curiosa, muita gente não gosta, mas é um assunto curioso. Então, aqui a gente tem uma seção só de cemitérios. Cemitério israelita, 1920. E os Carlos e outras pessoas da comunidade judaica
vão entender por quê. Mas havia restrição? Os cemitérios, em 1920, não enterravam, o cemitério não era público, os cemitérios já existiam, como o da Consolação, do Araçá. Sim, mas o problema é que, na religião judaica, você não pode exumar o corpo. Você colocou na terra e lá fica. Não pode tirar. Então, não havia muitos túmulos perpétuos. Tinha que enterrar e, depois de 5 anos, retirar. Então, o Maurício Klabin vai comprar uma grande área e vai, então, abrir o primeiro cemitério israelita, que vai ser na Vila Mariana. Então, por causa disso. Porque podia enterrar, mas tinha esse problema, não tem disponíveis jazigos perpétuos. Então, por isso que o Maurício Klabin compra uma área, vai estar vizinho, mas é separado, do cemitério de Vila Mariana. Aí hoje a gente vê aí, passou tanto, mas tanto cemitério, né? Cemitério Parque. Em 1965, o primeiro cemitério parque do Brasil vai ser o cemitério da Paz, no Morumbi, ligado à comunidade protestante, mas São Paulo também foi pioneiro no crematório, em 1974. Mas o que o pessoal acha engraçado é o regulamento do cemitério, que é curioso mesmo. E é engraçado, né, que a gente, para planejar, para fazer normas, tudo isso, é bom. Para executar, mais ou menos, né? Então, o cemitério vai ser inaugurado em 1858. Agosto de 58. Mas no dia 3 de maio de 1856, vou ler como está aqui, a Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo, presidida por Carlos Carneiro de Campos, promulgou o primeiro regulamento para cemitérios da cidade. Eles pensaram em tudo, gente, tudo. Continha 40 artigos, prevendo todos os assuntos, até mesmo da ressurreição. No artigo 35 está escrito: quando acontecer que na sala de observação volte à vida algum indivíduo levado ao cemitério como morto para ser enterrado, e não sendo indigente, será obrigado a pagar ao administrador e coveiros a gratificação de 100 réis, do qual terá o primeiro a metade. O administrador fica com a metade. E a outra metade se repartirá igualmente pelos coveiros que fizeram a vigília. E se ele for indigente, a gratificação será paga pela Câmara Municipal. Então, 2 anos antes não estava pronto, mas já estava tudo pensado. Então, essa questão fala, fulano está a 7 palmos, também está no regulamento. A profundidade da cova tem que ter 7 palmos. A distância, pensou em tudo, gente. Pensou até no caso se o sujeito não tivesse morto realmente. O que estou fazendo aqui? Vai pagar porque ficou ocupando o tempo dos coveiros, do cemitério e tal. Quer dizer, pensaram tudo em 1853 e o cemitério só vai ser inaugurado em 1858. A nossa... Está no DNA, né? Então, é mais ou menos isso que a gente... Claro, tem muita coisa para contar, a gente vai ver muitos pioneirismos. Hoje a gente vê a nossa indústria têxtil totalmente destruída, né? Mas pensar que nós tivemos a primeira feira de negócios, aconteceu em 1958, de 6 a 21 de agosto, no pavilhão da Bienal, porque não existiu o Rimbi. E quem foi o criador dessas feiras? O Caio Alcântara Machado. Promoveu a primeira Feira Nacional da Indústria Têxtil. E ela foi a primeira feira de negócio da América do Sul. Depois a gente vai ter Salão do Automóvel, vai ter uma série de outras feiras, mas a primeira feira de negócios, feira para fechar negócio mesmo, vai ser a FENIT. Era uma maravilha, quem pesquisar vai ver, e era bem interessante. E falando de feira, e essa feira livre, que a gente vai, no fim da feira, comprar a hora da xepa, que está mais barato, ou vai à feira para comer pastel de feira? A feira livre, gente, era velhinha já. Saiu em 2014 um livro sobre a feira livre. Ela tem, em 2014, ela completou 100 anos. Ela é de 1914. Ela foi criada em caráter experimental pelo prefeito Washington Luiz. Não é que era um projeto novo, já existiam umas feiras, mas era uma parte mais afastada. Tal. Então, vai ser uma coisa organizada, vai ter horário para começar, para terminar, e a primeira feira ela contou com a presença de 26 feirantes.
A segunda-feira já foi no Largo do Arocho, com 116 barracas. Elas funcionavam desde 1687, só que com essa estrutura de feira que a gente conhece, é a partir, então, de 1914. Bom, gente, eu vou abrir depois aqui para as perguntas, e aí a gente, claro, não vou falar tudo aqui, que são 458 informações, até tentei colocar algumas coisas diferentes, porque agradecendo a muitos de vocês que já compraram o nosso livro, né, já divulgaram também, e quem não comprou, deseja comprar, ou quem quiser comprar para presentear, o preço ainda continua o mesmo, R$30, e a gente tem uma promoção em função dessa pandemia, que a gente não está cobrando frete, porque as pessoas já não têm uma despesa para, às vezes, fazer transferência. Então, quem quiser comprar, aí a gente faz um depósito na minha conta, que é uma conta do Bradesco, mas nem todo mundo tem Bradesco, e aí vai ter que pagar por essa transferência, então a gente, e ainda vai pagar o correio, então a gente pelo menos aboliu essa do correio, então o valor fica R$30, as pessoas depositam na minha conta, mandam pelo WhatsApp o comprovante e o nome completo, o endereço, e a gente manda para as pessoas, então, livros sem esse custo do correio. Ok? Então, Ednei, pode abrir os microfones aí, ver quem quer comentar alguma coisa, Zé Augusto, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser perguntar, estamos aí. Alô, alô? Bom, quem quiser abrir, pode abrir o próprio microfone. A atividade da administração não é a gente que consegue abrir, mas quem quiser abrir, fazer aí sua pergunta. No chat teve alguns comentários, mas não teve pergunta direta até agora. Olá, Edson. Parabéns aí. Uma pergunta. Em relação Parabéns pela noite. O transporte, né? A parte dos transportes, dos bondes, ônibus, ferroviário, né? Legal. Obrigado aí pela dica. Então, tem uma parte dos transportes aqui que tem sobre os automóveis, né? O primeiro automóvel a funcionar foi em 1893, pertencia ao Henrique Santos Dumont, o irmão do inventor do automóvel, né? Quem conhece o Museu da Energia, ali era a casa do Henrique, e tem uma foto famosa dele saindo dali, com o primeiro automóvel que entrou em São Paulo, foi um Peugeot. Interessante que a Elite, né, vai fundar no Palacete Martinico Prado, que é onde está hoje a BMF, na Praça Antônio Prado, o Automóvel Clube de São Paulo, que era da Elite. Qual era o objetivo? Promover o automobilismo, a conservação de estradas, né, construção de novas rodovias, promoção de provas automobilísticas. Nós temos um pioneirismo sul-americano de São Paulo, que foi a corrida, e ela foi internacional, inclusive, em 1908, é o Circuito Tapsirica. E foi o conde Silvio Penteado, né, filho do Antônio Álvares Penteado, que foi o vencedor, venceu um francês. Então, eles foram até Itapecerica e voltaram para o Parque da Antártica, que é onde depois vai ser instalado o Palmeiras, né? Então, isso foi um pioneirismo sul-americano, a primeira prova internacional sul-americana de automobilismo, né? Em 1903, então, foi criada pela Prefeitura de São Paulo a Diretoria de Trânsito, encarregada da fiscalização viária. Então, em 1903 já tinha fiscalização. E interessante também a questão da habilitação. Essa da habilitação, quem quiser conferir assim que abrir, no Museu dos Transportes Públicos, e ali perto do Shopping D, onde fazia parte da CMTC, das oficinas da CMTC, tem lá a carta, por isso chamava carta, porque era um ofício autorizando a dirigir. Então, a primeira pessoa a tirar carta foi no dia 13 de janeiro de 1904, o Menotti Falck, da família Falck, que vai fazer a Vila Prudente, o chocolate Falck, tinha cerâmica e tal, vai ser o primeiro motorista habilitado. Porque o artigo 6º do Código de Regulamentação dizia, abre aspas, a ninguém é permitido conduzir automóvel sem que se ache munido de uma carta de habilitação, concedida pela Prefeitura, depois de exame no qual o peticionário mostra conhecer todos os órgãos do aparelho,
O aparelho é o carro, né? E a forma de o manobrar, assim como possua os requisitos necessários de prudência, sangue frio e visualidade. Então, esses são os requisitos para você ter uma carta de motorista. Quem quiser conferir, está lá, né? E aí tem bastante coisa interessante. Os ônibus começam a circular bem depois que os bondes. Os ônibus vão começar a funcionar, circular em 1924, né? Porque até então quem dominava era o bonde. E por que então os ônibus entraram? Porque nós temos que lembrar que teve uma seca muito grande nessa época em São Paulo e a Light teve que reduzir a oferta de energia elétrica, e os bondes consomem bastante. Então, é aí que começam a entrar os ônibus em circulação. Os primeiros ônibus foram feitos pelos irmãos Grassi. Eles tinham uma fábrica de carrocerias, assim, né? E aí, então, eles vão adaptar. A mesma coisa que é hoje. Vão adaptar num chassi do Ford T, Ford de bigode, vão montar se fosse um bonde com 12 lugares, né? Então, aí que e onde ficava essa oficina dos irmãos Grassi? Na Barão de Itapetininga, acredite se quiser, né? Isso em 1924, que eles começam, então, a fazer, eles faziam carruagem. Eles estavam, desde 1904, eles fabricavam carruagens e eles encarroçavam o chassi de um Ford T, e aí é o que é feito hoje. O ônibus é um chassi que pode ser Scania, Volvo ou Mercedes, e vai para as montadoras, que nem a Marco Polo, e é montado o ônibus em cima daquele chassi. Há um tempo atrás, a Mercedes tinha um monobloco. A Mercedes fabricava ele inteirinho. Carroceria, motor, câmbio, tudo. Ele saía prontinho. Hoje, é aquele que vocês veem, às vezes, na estrada, só o chassi, o sujeito tipo numa casinha lá dirigindo, e vai para as fábricas, as montadoras de ônibus, né? E aí vão fazer o ônibus. Aí o comprador, eu quero leite, eu quero com tantos bancos, quero assim, quero assado e tal. E aqui, o primeiro ônibus fabricado no Brasil, mais um pioneirismo nosso, vai ser os irmãos Grassi, ali na Barão de Itapetininga, em 1924. Né? Os ônibus elétricos que a gente vê circulando começaram a circular em 23 de abril de 1949. Eram 30 trólebus que foram importados dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Alemanha. Né? Não, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Tá. E depois, então, eles, em 58, a Villares começou a fabricar, com a Grassi, começaram a fabricar os primeiros ônibus elétricos brasileiros, mas eles circulam desde 49. Lá nesse Museu dos Transportes, vocês têm o modelo dos primeiros ônibus, em 1949. Então, a gente conhece aí, os jovens há menos tempo, conhece o terminal, estação rodoviária, terminal rodoviário Governador Carvalho Pinto, que nada mais é do que o terminal Tietê, né? É de 1982. Mas não foi a primeira rodoviária, foi a primeira rodoviária construída pelo governo. Mas a primeira rodoviária foi de iniciativa privada. Os jovens há mais tempo vão lembrar. Ela foi inaugurada 25 de janeiro de 61. Ficava na Praça Júlio Prestes, ali junto da... Hoje a Estação Sorocabana, hoje a Sala São Paulo. E ficou até 7 de abril de 82, quando foi transferido para o Tietê, terminal rodoviário Tietê. Isso foi uma novidade, eu lembro, era pequena, assim, eu lembro, foi uma novidade. Todos os ônibus saindo do mesmo lugar. Até então, os ônibus saíam dos mais diversos lugares. Se vocês olharem, tem umas fotos, e quem passar na Avenida Ipiranga, tem um bar que está escrito assim, Cometa, desde 1952. Ali era um bar e que também era uma saída de ônibus da Cometa. Naquela padaria Palma de Ouro, tinha umas fotos desses ônibus parados ali, os caras colocando água no radiador, aquele chão de óleo, de água. Então, dali saía para Campinas, passando as linhas do Cometa. Então, você chegava de uma cidade, você tinha que ir para um outro lugar para pegar o outro ônibus, por exemplo. E aí, 61 foi uma novidade. Né? Tudo num lugar só, 3, 4 andares, assim, escadas rolantes. Né? Então, a rodoviária virou uma atração turística de São Paulo, a rodoviária. E foi um dos primeiros lugares assim a se cobrar para usar o sanitário. Né? Mas as pessoas pagavam, porque até então esses bares eram uma coisa imunda. Imundo.
porque ninguém cuidava. O negócio era bar, saía o ônibus, tudo era um horror, né? E aí, então, não, você paga, mas era tudo muito organizado. É uma coisa curiosa. Aqui é tipo Repórter Extra, testemunho ocular da história. Esse eu não li, esse eu vivi. Então, você tinha o banheiro. Você pagava para usar o banheiro. Mas o banheiro masculino era interessante, porque ele tinha duas partes. Então, se você fosse só urinar, não pagava nada. Mas você não adiantava dar o golpe assim, dar o golpe, acho que eu só vou fazer um xixizinho e ninguém ia fiscalizar, ter uma câmera para ver o que você estava fazendo, se era o número 1 ou o número 2. Era muito simples. Os vasos sanitários eram só no andar de cima. E aí você tinha que pagar para usar o sanitário. Não adiantava aplicar o golpe. Ah, só um xixizinho, tudo bem. Boa mijada. Não, cadê? Não, o vaso é lá em cima. Só que era uma coisa muito limpa. O sujeito saía uma pessoa, tinha que esperar, aí o sujeito ia lá, desinfetava todo aquele banheiro, e aí que a pessoa podia usar. Mas isso as pessoas pagavam com gosto, porque era uma coisa muito diferente do que existia em São Paulo. Então, foi assim tinha cartão postal. Claro que, com o passar do tempo, foi um horror, porque os ônibus circulavam ali pelo Bom Retiro. Se no feriadão, véspera de feriadão, já é uma confusão no Tietê, vocês imaginem quando era tudo ali, naquele pedacinho. Então, você ia pegar o ônibus das 22 horas, chegava o da meia-noite e o das 22 horas não chegou ainda, porque ele estava perdido em algum congestionamento por ali. Sem contar a poluição que foi naquele Bom Retiro e todas ali, Campos Elíseos, toda aquela região ali. Né? E aí, então, o Maluf faz a rodoviária do Tietê, muito criticado, falaram que era uma obra faraônica, para que uma coisa daquele jeito? Era um absurdo aquilo, uma rodoviária daquele tamanho. Aquela rodoviária já sofreu não sei quantas reformas, já saiu daquela rodoviária o terminal Jabaquara, o terminal Barra Funda, e tinha um terminal também que era na Bresser, talvez muitos não vão lembrar, que eram os ônibus que iam para Belo Horizonte e usavam a Fernão Dias. Hoje é um quartel da Polícia Militar, uma unidade da Polícia Militar. Então, aquilo que era gigantesco, faraônico, teve que ser desmembrado em 4 e já alterou muitas vezes. Então, às vezes as pessoas pensam, não, que foi a primeira rodoviária. Não. Agora, uma coisa aí, já que hoje é dia dos idosos, né? Parabéns aos idosos que estão nos vendo. Também eu estou de rosa, porque é o início, para lembrar que estamos no início do mês rosa, o mês da prevenção do câncer de mama. Parabéns aos idosos. E lembrando, então, que foi no dia 24 de setembro de 83, a Lei Municipal 9.651, de autoria do prefeito Mário Covas, isentando todas as pessoas com mais de 65 anos do pagamento de passagem. Depois caiu para 60. Mas já foi um acontecimento, né, em 93, que quem tinha mais de 65 anos não precisava pagar mais a passagem, né? Então, outras coisas também interessantes aí, o licenciamento, sempre se pagou, né? Alguém falou, a gente paga até para morrer. Licenciamento. Em 1903, a prefeitura já, para licenciar, claro que tinha que pagar. Mas aí, a placa não vai para o Conde Matarazzo. Por quê? O Henrique Dumont meteu bronca na prefeitura, porque as ruas eram todas esburacadas, estragava o carro, que ele não ia pagar imposto nenhum. Então, ele não ganhou a placa número 1, porque ele brigou com a prefeitura. Rodízio, que a gente fala tanto aí do rodízio, é o dia do rodízio e tal, começou em 3 de outubro de 1997. Salão do Automóvel, que é um luxuoso assim, o primeiro Salão do Automóvel foi em 1960, lá no Ibirapuera, lógico, no pavilhão da Bienal, não tinha o IMB. Foram 12 marcas diferentes apresentando que para motivar o povo aí, hoje é uma nota, né, para ir, mas naquela época era de graça, e ainda para motivar o povo aí, foram sorteados 5 carros. Para quem acha que a viagem a Santos demora muito, a primeira viagem a Santos foi em dia 16 de abril de 1908, Antônio Prado Júnior, filho do conselheiro Antônio Prado, Mário Cardinho, o engenheiro Clóvis Graciano, Bento Canabarro e o mecânico Malé, foi a primeira viagem a Santos, um carro, um motobloc, um carro francês, para percorrer
No primeiro dia, percorrendo 36 quilômetros, em 11 horas e 30 minutos. No segundo dia, após pernoitar, chegaram a Santos, para mais 30 quilômetros, 13 horas e 30 minutos. Média, 2,64 quilômetros por hora. Bom, gente, para não alongar mais, né? Em 1908 começam as propagandas nos bondes. A Sueli está falando, nos feriados, ficava fila imensa ali pelo Bom Retiro, por toda a parte. Em 1908 começaram a circular as primeiras propagandas de bonde, nos bondes, e algumas delas se tornaram, diz aqui, algumas delas se tornaram clássicas, né? Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que você tem ao seu lado. No entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Vale mais perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Light. De milhão, de tostão em tostão se faz 1 milhão. E eram uns bonequinhos rolando uma moeda, propaganda da poupança da Caixa Econômica. A nossa amiga Paula Stejanovic fez foi curadora de uma exposição muito interessante na Caixa Econômica sobre o bonde, as críticas, as piadas e as propagandas dos bondes que viraram clássicas. E só para lembrar, e aí a gente fecha com esse comentário, a gente vê como é confuso e como a gente fica meio pirado, né? Para fazer um trabalho como esse aqui. Quem era, ficou mais ainda, né? Vocês vão dizer, já era pirado, fiquei pior. Vocês viram aí falando que o metrô estava completando, em 2018, 50 anos de metrô. Gente, só um pouquinho. Como pode ser 50 anos de metrô? Eles não explicaram que era 50 anos do início do projeto. Na verdade, o metrô começou a circular 14 de setembro de 74. Foi a primeira viagem aberta para o público. E a viagem completa, 11 de fevereiro de 75. Então, aí eles não falam. Então, muita gente diz, nossa, o nosso metrô já está com 50 anos. Eu não percebi que já passou tanto tempo. Não, gente, o metrô não tem ainda 50 anos, ele é de 74. Aí eles pegaram, um projeto, uma assinatura para dar início às obras. E assim as coisas vão ficando muito confusas. Então, quando a gente... Aí o conselho para os... Eu sei que tem bastante guias, e a gente sempre fala, tem que tomar muito cuidado com pesquisas, pesquisar 2, 3 fontes, porque tem muita informação aí, assim, sem muita... E, às vezes, até partindo do órgão oficial, que nem o metrô. Então, para puxar... engrandecer, diz que tem 50 anos, mas 50 anos da assinatura. Então, aí, que começou a funcionar mesmo, 74. Né? Então, é isso aí, gente. Não quero me alongar mais aí, mas se alguém quiser mais alguma pergunta, algum comentário, estamos aí. Ainda tem alguém vivo? Tem alguém ainda acordado? Alô? Alô, mestre. Na verdade, não vai ser nenhuma pergunta, é mais um elogio, né? Sempre uma aula magna ouvi-lo, né? Obrigado. Eu brinquei aqui no chat, quando o senhor comentou sobre a questão do ressuscitar, lembrando aquela música do Silvio Brito, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer e também tem que pagar para ressuscitar, né? Com certeza. E só fazer um comentário, você mencionou aí da primeira rodoviária em 61, lá na Júlio Prestes, e rodoviária no sentido literal, com ônibus, né? Mas se nós pegarmos em termos de bondes, né? Não pode chamar de rodoviária, teríamos que usar aspas, mas brinca-se que a primeira rodoviária teria sido o Largo São Bento, né? Que era o ponto de chegada e partida dos bondes, né? Uma área, antes de se sonhar em ter um metrô lá, né? Uma área de chafariz, praças, os grandes hotéis na região de São Bento, né? O pessoal chama, entre aspas, da primeira rodoviária, porque, na verdade, não é transporte rodoviário de ônibus, né? Muito bem lembrado, Zé Augusto. Inclusive, a primeira linha de elétrico saiu dali, foi até o ponto final era na Chácara do Carvalho, a residência do conselheiro Antônio Prado, só. Que é uma bela construção do Tommaso Bezzi, né? Que hoje é o Colégio Boni Concili. A gente consegue, da calçada da Barão de Limeira, quem fez comigo esses passeios, a gente consegue enxergar assim um pouco,
porque tem as árvores e tal, e, é claro, é uma propriedade particular, o Colégio Boni Concili, que era a Chácara do Carvalho, onde morava o conselheiro Antônio Prado. E a primeira linha de bonde está ele lá junto do motorneiro ali na cabine. Interessante que essa cena vai se repetir em 1968, com o prefeito da época, o Faria Lima. Só que aí é o final. Não foi a primeira linha, né, de bonde elétrico, o bonde puxado a burro, 72. Em 68, o último bonde foi acabando. Paulatinamente foram se encerrando as linhas de bonde. Mas a última mesmo, 27 de março de 68, o bonde que ia para Santo Amaro, onde é hoje a Avenida Vereador José Diniz, ele corria praticamente sozinho, seria quase como um metrô de superfície, né? E depois se tirou os trilhos e se asfaltou, e agora se derrubou metade dos bairros ali para se fazer o metrô, sendo que ele corria sozinho ali naquele pedaço. E aqueles moemas, aqueles bairros ali eram estações do bonde. Então, o último bonde circulou com o prefeito da época, que era o Faria Lima, 27 de março de 68. Então, a história do bonde. Maio de 1900 e encerra em 1968, né, 27 de março de 68. Bem lembrado. Aí a rodoviária, ela atraía assim, muita gente que ia na rodoviária para passear. Tinha aquelas lojas, vendia cartão postal, como muita gente foi ao aeroporto, né? Foi um passeio, ia ao aeroporto, ver avião decolar, né? Também ia até a rodoviária. Aí interessante, aí entrando um pouquinho do que seria o tema de hoje, quer dizer, a prostituição, mas aí não a prostituição lá organizada no Bom Retiro. Depois que se espalhou, em 53 acabou a zona de meretriz, se espalhou pela cidade, né? E aí então nós vamos ter as famosas bocas, a Boca do Luxo na Vila Buarque e a Boca do Lixo, que nós já fizemos até uma caminhada sobre a Boca do Lixo, Rua Aurora, Timbiras, Santa Efigênia, que a Santa Efigênia não tinha esse movimento que ela tem hoje. Era um movimento de prostitutas. E era durante o dia, assim. Vai ser uma 25 de março, tanta prostituta, 3 horas da tarde, andando para cima e para baixo, tudo assim. E aí, em função da rodoviária, muita gente começou a passar por ali pela Santa Efigênia, né, para ir para a rodoviária, para passear e tal. E aí ficavam olhando para as prostitutas, e as prostitutas levantavam a saia, mostravam a calcinha. Uma coisa meio agressiva, assim, parece que estavam para as mulheres e as pessoas que ficavam olhando assim. E aí, então, começaram uma campanha que tinha que acabar com aquela zona, que era tolerada, não era uma zona organizada como aqui a gente ia rever no dia de hoje. Era tolerada. E aí, então, o Adhemar de Barros manda arrasar com a zona. E aí, se vocês olharem imagens de notícias populares, última hora, vão pensar até que isso aí foi com a ditadura. Já não tem nada a ver com a ditadura. Isso aí foi em 63. Mandou arrasar com tudo. O que podia fazer? Prender as mulheres, vou voltar um pouquinho no assunto de hoje. Prender as mulheres, elas vender o corpo não é crime. O que é crime? É você explorar o lenocínio, você alugar apartamentos, o cafetão, ser cafetão é crime, então, mas as mulheres em si não é crime. Então, o que nós podemos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos espantar a clientela. Se não tiver cliente, elas vão ter que sair dali. Então, eles começaram a fazer assim, umas blitz com cavalaria, com cachorro, e fazer para pegar. Não é assim que faz por um lado, dá tempo de fugir. Vem uma turma por um lado e uma turma por outro, para o meio, para pegar. E de cima do cavalo, descendo cacetada, descendo espadado, soltando o cachorro em cima, entrando naqueles quartos, metendo o pé na porta, jogando os caras para baixo. Também não é crime você ir à zona. Pode ser um crime para sua mulher. Vai tratar você como um criminoso. Mas, para a lei, não é crime você ir à zona. Aí, o que eles faziam? Pegavam os caras e arrolavam como testemunha. Aí o cara apavorava. Vai chegar uma intimação na casa do cara, testemunha que ele estava na zona, transando com uma prostituta, então ele é testemunha que ali se explorava o lenocínio. Aqui limpou a área, não tinha mais, sumiu. E aí, então, claro,
não acabou, se espalhou para outros lugares. Umas foram para Mogi das Cruzes, Suzano, e a coisa se espalhou assim, meio na marra mesmo, com a tropa de choque, cavalaria descendo bambu com cachorro, e aquele estardalhaço todo. Detalhe, repito mais uma vez, que às vezes vê essas imagens e vão dizer foi ditadura militar. Não tem nada a ver com ditadura militar, isso foi em 1963, e todo mundo sabe que a Revolução foi em 64, o regime militar. Então, e uma das coisas foi a questão da rodoviária, que o pessoal... Nossa, uma novidade, tem um lugar assim, aquelas pastilhinhas, tal, assim, e lembrando que era de iniciativa privada. Quem eram os donos da rodoviária? Carlos Caldeira e Otávio Frias, que eram os donos da Folha de São Paulo. Se vocês repararem, quem conheceu, aquelas pastilhinhas amarelas, quem passa na Barão de Limeira, a redação da Folha de São Paulo, vai ver que são os mesmos tipos de pastilhinha, a mesma cor da rodoviária, né? Então, ela foi da iniciativa privada. A prefeitura mesmo só vai... O governo, a prefeitura e o governo só vão fazer a rodoviária mesmo em 82, lá com o Maluf. Próximo. Boa noite. Gostei muito da palestra, do teu explanamento. Quem está falando? Deu para me lembrar. Ângela. Oi, Ângela. Oi, tudo bom, Laércio? Tudo. Gostei muito da palestra, da tua explanação. Me lembrou os meus tempos de criança, do centro da cidade. É bem legal. É legal quando a gente faz esses passeios realmente assim, não virtuais, né? Principalmente quando a gente tem as pessoas assim, da terceira, ou às vezes até da quarta idade, vamos dizer assim, e que mexe com essa memória afetiva, e a gente acaba também aprendendo, né? Não que eu não seja da terceira idade, claro que eu sou, mas, assim, nossa, cada banco que eles falam, eu trabalhei no banco tal, nossa, hoje a gente tem aí 2, 3, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Nossa, banco francês e belga, banco belga não sei do que, banco... Minas, os mineiros, então, era Banco da Lavoura, Banco Real de Minas, Banco do Crédito de Minas Gerais. Trabalhei no Banco Auxiliar. Alguns ainda ficaram até mais famosos, né? Mas a gente aprende muita coisa. E é legal quando você, esse tipo de caminhada assim, como a Ângela falou, que mexe muito com a memória afetiva, né? Aí eu vim aqui com os meus pais, né? Eu tenho uma introdução no livro, até no outro dia uma amiga também gostou muito, um colega da faculdade, falou, nossa, lembrei do meu pai. Eu falo assim que eu presto uma homenagem ao meu pai, porque não tinha nada a ver com turismo. E ele me levava para a cidade, né? O centro é a cidade. Vocês veem ônibus antigos assim, já vi escrito assim, cidade. Não diz Praça da República, nem sei, cidade, né? Então, a gente ia para a cidade. E aí meu pai fazia que nem guia de turismo, me levava para conhecer os lugares, me levava para cortar o cabelo, no salão dele cortava na 24 de maio, e ele levava para andar pela cidade. Aqui, entra numa igreja, entra na outra, algumas delas eu morria de medo. A igreja Nossa Senhora do Rosário, a igreja do Carmo, aqueles santos, aquela igreja escura, aqueles santos todos com cabelo humano, assim, aqueles cristos todos sofridos, assim, eu morria de medo daquelas igrejas, e hoje eu levo as pessoas nessas igrejas, né? O santo deve falar, que miserável, tinha medo da gente, agora fica ganhando dinheiro nas nossas custas, trazendo os turistas aqui. Bom, aí meu pai, aí eu ponho uma dedicatória também, meu pai que foi o primeiro guia, assim, não tinha nada a ver com guia de turismo, nem nada de turismo, e mostrava, isso aqui é isso, isso aqui é isso, e que foi a primeira pessoa a falar, uns 4, 5 anos, quando muito, do Condor. Passa ali, isso eu coloquei aqui. O Condor, tu toca na estátua do Condor, no dedo do Condor, descendo aquelas escadas no Anhangabaú, para dar sorte. E eu coloquei aqui até a foto e coloquei essa dedicatória, assim, que foi o meu primeiro dia. Ele levava para passear e mostrar a cidade. E aí eu vi que várias pessoas, minha colega Rita, não sei se ela está aí vendo aqui, muitas pessoas falam, me lembrei do meu pai também me levava assim. Então é legal quando você consegue fazer algumas coisas assim, que mexe com a memória afetiva. Tem gente que fala assim, eu ainda lembro
do cheiro de cachorro-quente nas lojas americanas. Eu lembro do guaranazinho que tomava junto. Eu lembro de passear à noite e a cidade, para ver a cidade, os luminosos da cidade, né? Então, é legal quando você faz esse tipo de passeio assim, que nem a Ângela falou, que você mexe com a memória afetiva das pessoas, né? Puxa, lembrei do meu pai, lembrei... Oi. Deixa eu falar aí da memória afetiva que você está comentando. Claro, por favor. Justamente hoje, um amigo meu, que hoje deve estar com 60 e tantos, estava falando que remava no Rio Tietê. E foi um dos últimos que pôde remar no Rio Tietê, assim como o Beltel. E o mais incrível foi ele dizer que, na época, ele tinha 15 anos de idade e, portanto, ele lembra do fedor do Rio Tietê, que já era fedorento na época, e é um cheiro ruim, mas saudoso para ele. Olha que Você acredita interessante. nisso? Não, mas e eu vou confirmar o seguinte, eu passei minha infância no Brooklyn e eu brincava nas margens do córrego das águas espraiadas, que era fedorento. E eu me lembro desse cheiro. E, portanto, tenho também saudades do mau cheiro do córrego das águas espraiadas. Então, eu vou fazer par com você, Milton. Na Avenida dos Bandeirantes também tinha o córrego, eu pescava na Avenida dos Bandeirantes. Olha aí, que legal. Aí, do lado do aeroporto de Congonhas. Laércio. Pode falar. É Sueli. Fala, Sueli. Vocês estão tudo na memória. Vocês estão na memória afetiva. E você me conhece há muito tempo, você sabe que eu sou do Bom Retiro, né? Sim. Então, o meu avô, no final da década de 50, quando ele veio para São Paulo, ele comprou alguns apartamentos na General Osório. Você está falando da prostituição, né? E se passou muito tempo, aquilo ficou decadente. Na época, ainda era um lugar bom para se viver, para se criar família, né? Para se formar família. E eram 9 filhos. E as pessoas foram indo embora, aqueles apartamentos ficaram vazios. Na década de 70, quando uma das primas casaram, ele falou, você quer ir viver lá para começar a vida? E cedeu um apartamento na Rua General Osório. E já era uma zona de prostituição. Essa minha prima, jovem ainda, década de 70, trabalhava de dia, estudava à noite. E quando ela voltava da faculdade, tarde da noite, desses dias, alguém mexeu com ela à noite. As prostitutas da região pegaram esse rapaz, deram uma surra nele, falando, você não está vendo que ela é uma moça de família e que ela está grávida? Então, não mexe. Então, elas protegiam os moradores da região, entendeu? Que sabiam quem era e que morava por ali. Então, algumas histórias assim. E a Rua Anhaia, que eu até comentei agora há pouco, eu vivi na Rua Anhaia por 30 anos, na época nos dias, vésperas de feriado, da rodoviária. A Rua Anhaia, da Marginal até a rodoviária, ficava com filas de ônibus inteiras, ônibus assim, filas, um atrás do outro, da Marginal até a rodoviária. Então, ninguém dormia naquela noite. Memórias afetivas, gente. Falando em memórias afetivas, eu acho que seria legal, gente, a gente combinar um dia, até aproveitando essa questão hoje dessa tecnologia, e a gente fazer um bate-papo assim, sobre memórias afetivas e gravar, porque são coisas aí muito interessantes e que não estão em livro. Não estão em livros. Colocar no YouTube, alguém falou. Gente, é a testemunha viva. Eu estou contando para você algumas coisas no banheiro. E é coisa que se perde com o tempo. Que se perde. No banheiro que tinha o banheiro para urinar e o banheiro para fazer o número 2. Para urinar era grátis. Isso eu vi. Tá? A mesma questão, esse assunto das prostitutas protegerem a moça. Uma moça também contando
contou no outro dia, até ela, eu esqueci o nome dela, Ioneide, uma coisa assim, ela mora no Copan. A gente fazendo passeio ali pelos Campos Elíseos até o Palácio, na Barão de Limeira, ela veio do interior, ela trabalhava, acho que era auxiliar de manicure, alguma coisa assim. E era a zona ali, Aurora, aquele pedaço todo. Ela tinha um crachá que ela era funcionária, que ela não era prostituta. Não tinha crachá de prostituta, tinha crachá de não prostituta, que era para ninguém mexer com ela. Ela era mocinha, né? Então, opa, carne nova no pedaço. Tal. Então, ela tinha. Aí a polícia, as pessoas já sabiam, não, ela não é prostituta. Trabalhava num salão de beleza lá, e ela falou que ela usou. Ela usava um crachá para identificar quem não era prostituta. Gente, essa história é só quem viveu. Vocês não vão, a gente vai achar isso no Google, não vai achar isso em nenhum livro, né? E às vezes são coisas assim que só quem viveu, e acho que é uma função da gente, enquanto a gente está por aqui, enquanto a gente não vai fazer aquela viagem sem volta, a gente passar essas memórias assim, né? Eu acho que é gostoso. A gente não está tão velho, Laércio, vai. Oi? E a gente não está tão velho. Não está tão velho. Só com 60 anos. Né? Mas a gente daqui a pouco também esquece as coisas. E é legal assim, é que nem contar piada. Você contar a piada sozinho, tá. Só se você for já um humorista profissional, você tem um script. Mas o gostoso é você conta um, o outro lembra de outra. E essa questão da memória afetiva também é legal como a gente fez agora. Um conta uma coisa, aí o outro lembra, falou do Bom Retiro. Você contou essa história da prostituta, que é muito interessante, das prostitutas que foram em cima do cara, porque ele foi mexer com a moça que não era prostituta. Então, a gente vê que é o que o Drauzio Varela falou. Numa crônica, o pessoal dentro das penitenciárias, das cadeias, eles têm um código de honra, muito mais do que a gente. Talvez tenha aquele código. Fez isso, vai morrer, vai pagar. Isso não faz, isso faz, isso não faz. Então, eles têm um senso assim, de justiça. Então, a gente pode pensar, não, são pessoas, vamos dizer, entre aspas, desclassificadas, mas tem esse senso assim, não vai mexer com essa moça que ela é direita, né? Então, são histórias que a gente... Quem vai contar? Onde a gente vai ler isso daí? Então, eu acho que a gente tem que preservar. E é legal uma roda de conversa. Porque um lembra uma coisa, outro já puxa outro assunto, outro já lembra... Né? Do que você sentar diante de uma cama, conte as suas experiências. Trava. Agora, se eu conto uma coisa, você lembra de outra. E nem aí o Zé Augusto falou do bonde. Opa, no bonde. Aí o outro, tá. Né? Outros vão lembrar, talvez, foram ao aeroporto para ver o avião decolar. Muita gente ia para o aeroporto. Muitos iam à noite só para tomar o cafezinho do aeroporto. Se foi o primeiro lugar a funcionar 24 horas, foi o café do aeroporto. Aí outros talvez vão lembrar dos bailes que tinham no aeroporto, dos bailes com orquestras, vão lembrar das grandes orquestras. Quando a gente passa pela Paulista e mostra o Clube Holmes, então é legal, muita gente fala, dancei muito aí, orquestra Silvio Mazuca e tal. Então, gente, são coisas que a gente não acha em livros. Eu acho muito legal. Eu fico com dó quando eu dou aula também, às vezes, que não é sempre, na faculdade da terceira idade, e como a gente se perde tantas histórias interessantes que tem e que a gente não vê nos livros. Eu dei aula na PUC, eu tinha uma senhora que, há uns 3, 4 anos atrás, tinha 92 anos, ela foi da primeira, no máximo, segunda turma, filosofia, na USP, no Caetano de Campos. As aulas eram em francês, porque os professores eram franceses. Trazer o cara para o Brasil já era difícil. Ainda querer que o cara fosse aprender português para dar aula. Então, a aula era em francês. Você sabe, você não sabe, o problema é seu. Né? E todo mundo era uma segunda língua, o francês. Então, isso é interessante. Eu falo, gente, às vezes eu falo com o Serginho, dá uma dó perder essas informações assim. Né? Seria legal e gravar. Fulano e tal, quem aí? Sueli Serra. Eu morei no Bom Retiro, assim. Nessa época, a rodoviária era assim. Fulano e tal, foi isso. E a gente colocar isso no YouTube. Recordações, memórias afetivas de São Paulo, alguma coisa assim. Eu acho que, então, fica lançado essa ideia, né, aproveitando essa caminhada aí que foi meio assim, no estalo, assim, e espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa bem de improviso, não tinha nem como separar imagem, nem nada assim. E acho que a gente pode ter uma coisa positiva, é isso daí, a ideia de formar um acervo de memórias afetivas.
Não, eu li no livro, não. Aquilo que você viu. Muito bom, muito bom. Muito bom? Então, agora é isso aí. Não Cadê deixar a o ideia morrer. Carlinhos? Carlinhos, Laércio, onde é que você está? O Carlos Laércio, acorda muito cedo e ele acaba pegando no sono. Laércio, parabéns pela palestra, parabéns por tudo aí. Obrigado. Ele já dormiu nas nossas reuniões. Conseguiu suprir muito bem aí a ausência da nossa convidada, pelo seu excelente trabalho aí, sempre engrandecendo a gente, tá bom? Abraço. Para não dizer que não falou de prostituta, até encaixei umas prostitutas aí na história, né? Prostituta da Boca do Lixo, não da do Bom Retiro, mas até para não ficar frustrado, teve até umas prostitutazinhas aí na história, tá bom? Bom, gente, quero agradecer, o Carlos não vai poder fazer o encerramento, quero agradecer a vocês pela paciência, por ter ficado com a gente aqui, né, por não nos terem abandonado, porque o assunto não era o que foi proposto, pela compreensão. Obrigado a todos, votos de uma boa semana. Lembrando, semana que vem um assunto também com a Thaís Matarazzo, bem diferente. Umas capelas que existiam em São Paulo, que desapareceram totalmente, umas capelinhas, umas festinhas assim, coisa bem do interior, assim, Vieira de Carvalho, por aí afora. Então, isso é com a Thaís Matarazzo na próxima semana. Essa não é gravada, está ao vivo, então não vai ter furo. Já está tudo certo. Depois a gente vai ter sobre o Juventus, também vai ser interessante. Nós vamos ter o professor Jorge Sintra falando sobre o Instituto Histórico Geográfico, e o nosso amigo Zé Augusto, que participou hoje, que está lá no Maranhão, guia de turismo, começou também começou da equipe lá do Caminho do Triângulo, e vai falar sobre patrimônio. Então, gente, aguardem aí, e é tudo ao vivo, não tem gravação, então não vai ter furo, tá bom? Gente, muito obrigado a todos, uma boa semana. Parabéns, Laércio. Obrigado. Parabéns. Fique com Deus. Valeu, e até a próxima semana. Valeu. Laércio. Obrigado. Tchau. Valeu, tchau. Boa noite.